Estamos juntos mais uma vez pelo Mega Portal Terra. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Vamos levar mais uma entrevista especial para você. Vamos falar da vida financeira dos clubes de futebol do Brasil, com o advogado Eduardo Carleso, que gentilmente nos atende, é um especialista da área, está há mais de uma década trabalhando nessa área. E eu pergunto a você, Eduardo, por favor, vida financeira dos clubes brasileiros. Há algum exemplo no mundo digno de ser, digamos, copiado, seguido, né, imitado? Essa é a primeira pergunta. Olha, no país aqui nós evoluímos bastante nos últimos anos, né? Nós tínhamos aí uma situação aí vamos lá pela década de 90, que era uma bandalheira, né, na gestão dos clubes. Era uma desorganização, era uma falta de competência e era uma irresponsabilidade financeira sem precedentes. As coisas melhoraram bastante ao longo do tempo, até em função da Lei Pelé, que trouxe responsabilidade aos clubes, que criou aquela regra famosa que se você não pagar em 3 meses salários, o jogador pode conseguir a liberação e aí a partir daí o clube pode ter uma multa pesada também. Então houve aí ao longo do tempo uma profissionalização. Não chegamos ainda na medida adequada. Olhando para fora e olhando especialmente para a Europa, nós temos alguns modelos que se pode levar em consideração, que é o modelo inglês e que é o modelo alemão. O modelo inglês sempre foi dito como o melhor modelo de organização. Isso não foi sempre, porque também a Inglaterra teve seus problemas também, com aquele desastre famoso na década de 80, só que evoluiu rapidamente, tanto na gestão de estádios como na gestão profissional. Porém, os ingleses começaram a gastar muito e gastar demais, de maneira que se abriu uma luzinha vermelha na Europa com relação aos gastos dos clubes e a capacidade deles de investir sem criar pesadas dívidas. E foi aí que, ao longo dos anos, emergiu o futebol alemão como um futebol organizado, sério e responsável. Para que você tenha uma ideia, nos últimos anos, da Série A e Série B da Liga Alemã, você conta, quem sabe, em uma mão, quando muito em uma mão, os clubes que dão prejuízo. Todos os clubes dão lucro. A Federação Alemã e a Bundesliga, a Liga, conseguiram implementar regras de responsabilidade financeira, que clubes que não paguem salários, que não paguem tributos, que não cumpram suas obrigações, são rebaixados para divisão imediatamente inferior. Então, hoje, se pudéssemos apontar... São empresas? São empresas. Assim, sim e não. Existem clubes que continuam sendo associações. Por isso que depois a gente entra num outro aspecto que o fato de ser ou não sociedade anônima, sociedade limitada ou associação não é o fator diferencial. Desde que a gestão seja boa. Exatamente. Então você tem clubes como o Wolfsburg. O Wolfsburg é uma associação, como qualquer outro clube brasileiro, uma associação. Mas você tem o Bayern Munique, que é uma SA, que, por exemplo, tem como acionistas a Audi e a Adidas. Então você tem uma mescla de tipos jurídicos, mas que funcionaram muito bem, porque as regras implementadas pela Federação Alemã e pela Bundesliga foram muito fortes, muito exigentes, ou seja, ou você cumpre as suas obrigações ou você é punido. Isso vale para salários, tributos, para tudo? Exatamente, salários, tributos, dívidas e transferências especialmente, que é o grande foco e onde estão os grandes gastos, né, do futebol mundial, que é especialmente salário e transferência. E há um dado interessante quando se fala de futebol alemão, que é a maior média de público do futebol no mundo todo. Né? Todos os jogos. E aí nós levantamos recentemente, apenas, claro que você sabe, mas apenas para o nosso internauta, 2 jogos apenas são transmitidos pela TV aberta. O primeiro jogo, o jogo de abertura, e o jogo que vira o retorno. Aí, mas e aí? Então todo mundo assiste pela TV de assinatura? Não. É pequeno o volume de assinaturas. E aí foram pesquisar para o France. France, por que você não tem TV por assinatura? Por quê? Se eu quiser assistir o futebol, eu vou ao estádio. É uma outra cultura, né? Quer dizer, diferentemente do que a gente vive aqui. Além da gestão, eu acho que o fato de todo mundo tomar conhecimento que é uma gestão séria, atrai, né? Não é verdade? Eu cria no torcedor realmente uma visão diferenciada do futebol. Porque você, mesmo como torcedor de um clube, você é apaixonado por vários clubes, e quando você sabe que na sua direção você tem pessoas
que não respeitam, que não pensam no torcedor e que estão pensando exclusivamente no dia de amanhã, sem olhar para o futuro, fica difícil também você também querer se engajar e ajudar o clube. Então, na medida que nós consigamos aqui no Brasil também trazer o torcedor para o seu lado, e trazer o torcedor do seu lado é também mostrar que agora existem gestões responsáveis, que você não está pensando apenas na sua gestão, mas está pensando naquela que vai vir depois, está pensando naquela outra. Porque o que aconteceu no futebol brasileiro foi que as gestões de 2 ou 3 anos pensam apenas nela e ganhar títulos dentro daquele pequeno universo. E os buracos imensos financeiros que se criaram foram em função disso, né, de pensar exclusivamente, não, na minha gestão eu vou ganhar títulos porque eu vou ficar na história, porque eu vou ser reeleito. E o buraco que se deixou. São buracos impagáveis, que a gente sabe, buracos aí bilionários, né, se somados todas as dívidas dos clubes brasileiros da primeira divisão, temos aí talvez 3 bilhões, talvez 4 bilhões de reais de dívidas tributárias, que é impagável. E agora, Eduardo, vem aí, muito provavelmente, uma anistia. Resolverá o problema? Depende. Vamos pegar um exemplo europeu e depois voltamos para cá. Na década de 80, na Espanha, a balbúrdia financeira era a mesma nos clubes, ou seja, dívidas gigantes, incapacidade de gestão e uma dívida tributária gigantesca. E os clubes eram uma associação, assim como os clubes brasileiros. O que o governo federal entendeu? Bom, vamos obrigar os clubes a virar empresa, vai ser uma obrigação, mas como contrapartida vamos liquidar os débitos tributários. Perfeito. Então começa todo mundo do zero, sem dívida tributária, e como empresa, com regras específicas, com gestão, em tese, empresarial. O que aconteceu agora? Dos 40 clubes da Série A e B da Espanha, 20 foram para a justiça em concurso, que é uma espécie de recuperação judicial, porque não tinham capacidade de pagar suas dívidas. Então, o futebol espanhol hoje é um dos mais afetados na Europa. Ou seja, não adiantou nada. Aquela liquidação tributária que houve no passado, hoje, o que mostrou? Que não surtiu efeito. Por isso, anistia por anistia, não. Agora, um programa, digamos, corporativo, de reestruturação do futebol brasileiro, com regras rígidas e com responsabilidade pessoal, por um lado, dos administradores e, por outro, com eventuais punições esportivas para os clubes que não paguem as suas dívidas, sim, isso faz todo sentido e aí podemos, sim, quem sabe, trilhar um rumo melhor e para o futuro do futebol nacional. Isso já existe no mundo, né? Já. Olha, nós nem precisamos ser tão inteligentes e criativos, basta copiar. Se nós copiarmos o que tem na UEFA hoje, o que a UEFA aplica a nível continental para a Champions League, para a Europa League, eu digo o seguinte, já chegamos ao máximo, não precisamos mais fazer nada, que é mais ou menos o seguinte, se você consegue a classificação dentro das 4 linhas para a Champions League, não basta. Você também tem que você não pode ter nenhum tipo de débito com tributos, com jogadores e com outros clubes. Se você tiver esse tipo de débito, você não joga a próxima competição. Existem vários casos de clubes que já foram punidos pela Europa, pela UEFA, por ter esse tipo de débito e foram tirados das competições. Um exemplo agora é o próprio Málaga. O Málaga está jogando Champions League agora, só que ele acabou de sofrer uma punição da UEFA ano passado que proíbe ele de jogar a próxima Champions League, porque ele tinha dívidas com jogadores. Então, se nós conseguirmos copiar o regulamento de licenciamento de clubes e Financial Fair Play, que está em vigência na Europa hoje, amoldando ele às especificidades nacionais, faremos um golaço. Só um segundinho, Eduardo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos com o advogado Eduardo Carleso, falando de gestão, de, digamos, buracos financeiros vividos e construídos pelos clubes de futebol do Brasil. Já voltaremos. Conversa internauta no Mega Portal Terra com o advogado Eduardo Carleso, especialista na área do esporte e especialmente no futebol, prossegue. A Conmebol poderia ajudar nisso, afinal de contas é a principal instituição esportiva da modalidade de futebol do nosso continente, poderia dar, digamos assim, uma linha de gestão aos clubes da sua área de atuação ou não, Eduardo? O que é que você pensa sobre isso? Sem dúvida. Esse modelo implementado pela UEFA de regulamento de licenciamento de clubes, que exige, então, que os clubes cumpram 5 requisitos fundamentais para disputar as competições europeias.
requisitos de ordem administrativa, financeira, infraestrutura, esportiva. A FIFA gostou dessa organização imposta pela UEFA e criou um regulamento mundial desse regulamento de licença, um regulamento que deveria ser aplicado por todas as confederações continentais para suas competições. Isso foi editado em outubro de 2007. Portanto, as confederações continentais como a UEFA, da Ásia e da África, já em 2008 já deveriam passar a implementar em seus estatutos regulamentos de licenciamento de clubes. O que aconteceu? Apenas a Confederação Asiática, o que é uma surpresa, já está aplicando isso. Hoje, na Ásia, desde 2000, agora a partir desse ano, foi aplicado esse regulamento de licenciamento de clubes. Como é que funciona? Ele funciona muito próximo ao regulamento da UEFA, ou seja, adequado às especificidades asiáticas, porque, lógico, temos que partir do pressuposto que a Europa já tem alguma gestão mais adequada aos clubes, as finanças eram melhores, né? Esquecemos a crise agora, claro, mas o histórico é positivo. Agora, na Ásia, se aproxima muito do que temos aqui no Brasil. Tendo países como o Japão ou Coreia do Sul, a situação financeira é muito próxima aos países da América Latina. Então, a Federação Asiática copiou o que a UEFA fez. A Conmebol já deveria ter implementado isso também. As pessoas estão cientes. Esse seria realmente um regulamento, um divisor de águas para o futebol sul-americano, porque é impossível que clubes brasileiros que hoje têm uma gestão adequada, que tenham estádios de primeira linha, tenham que jogar na Bolívia, onde você tem medo de entrar no estádio, onde a higiene de um vestiário é horrível, onde você não consegue, onde o campo está esburacado. E eu nem falo de altitude, eu falo apenas de questões de infraestrutura. Claro. Isso tudo deveria ter parâmetros mínimos. Eu falo do básico, mas não é o que ocorre. E esse regulamento de licenciamento de clubes traria parâmetros mínimos. Quem não cumprir os parâmetros mínimos seria excluído das competições. Felizmente, até o presente momento, não há notícia de que isso possa entrar no radar da Conmebol para as próximas competições. Você entende que isso, no futuro, poderá acontecer com uma mudança de gestão? Ou você não crê, parece que está incrustado no continente a péssima administração? E a gente observa isso, inclusive em jogos importantes que acontecem. Há horas tivemos esse problema, essa confusão no Estádio de Independência em Belo Horizonte, mas pode recuar um pouquinho no tempo, tem São Paulo e Tigre, enfim. E ao mesmo tempo você tem, para comparar, os jogos da Liga dos Campeões. Não é? PSG e Barcelona, Real Madrid e Galatasaray, aquele cenário fascinante, que eu sei, é inalcançável pelo menos nesse momento. Mas o mínimo, o básico, como você citou, de organização, de respeito, de segurança, isso afasta o interesse daqueles que estão fora do continente pelo nosso futebol, pelo futebol do continente sul-americano. Como é que você vê isso? Não há dúvida, né? Eu acho que essas coisas refletem, a organização reflete diretamente na atenção dos torcedores, patrocinadores e todos aqueles stakeholders que cercam o futebol de qualquer maneira. Nós tivemos aqui, pelo menos a nível latino-americano, uma evolução importante esse ano. Demorou, mas veio, que é a aplicação de um código disciplinar. Esse código disciplinar é uma das grandes possibilidades que nós temos de acabar com um problema muito sério, que é violência e impunidade. Violência, não sei se conseguimos acabar, porque muitas vezes é um problema social, mas impunidade, de quebrar o pau dentro do campo e não acontecer nada, de levar uma multa de $10 mil, uma suspensão, isso agora pode acabar, porque existe um regulamento com penas, com procedimentos, uma coisa que incrivelmente não existia até então. Mas agora tem, chegou. Já estamos vendo esse comitê disciplinar da Conmebol trabalhando bem. Tivemos aí o caso do Corinthians, o Luiz Fabiano levou suspensão, houve um quebra-quebra entre Vélez e Peñarol. O Vélez levou suspensão de partida, levou multa, ou seja, as coisas estão começando a melhorar nesse aspecto disciplinar, o que é ótimo. Agora seria muito bom que mirássemos para o aspecto organizacional e financeiro, de infraestrutura, porém esse ainda eu sou um pouco cético que possa vir rapidamente. No seu segmento, na sua área é futebol, esportes ou futebol? Os dois. Os dois, esportes e futebol. Esporte. Entretenimento não? Um pouquinho. Um pouquinho. Na sua área, você está nessa área há quanto tempo?
Há 11 anos. 11 anos. Se você tivesse que fazer um rápido resumo de quando começou até os nossos dias, o que você destacaria como grande transformação ou nenhuma transformação? Eu acho que a Lei Pelé completou 15 anos em março. Foi uma data que passou meio em branco. Quer dizer, quando você começou nessa área, já existia a Lei Pelé? Exatamente. Exatamente. A Lei Pelé, ela em 98, ela entrou em vigência e o passe acabou em 2001, que era justamente quando eu estava me formando. Então, eu acho que o fim do passe foi um elemento marcante. E algumas regras que vieram com a Lei Pelé, especialmente essa, por exemplo, de o atleta poder buscar a sua liberação judicial quando houvesse 3 meses ou mais de inadimplência salarial, foram muito importantes e foram impactantes. Porque é inconcebível se imaginar que tinham atletas sem receber há 10 meses, por exemplo, 12, e assim, coisas que... Continuavam vinculados. E vinculados, sem você poder sair. Então, isso criou alguma responsabilidade adicional aos clubes e também criou um buraco financeiro muito grande, porque essas ações judiciais viraram ações milionárias. Então, esse eu acho que foi um aspecto bastante positivo. Pensando a nível agora internacional, eu sou um grande fã desses regulamentos financeiros da Europa. Essa é uma forma de sobrevivência dos clubes. Né? A forma dos clubes poderem ser melhor geridos, capacitados e responsáveis, vem por intermédio desses regulamentos financeiros. Então, eu acho que nos últimos anos, pelo menos a nível internacional, se eu pudesse citar uma norma que tem uma capacidade de aplicação muito grande no futebol, são esses regulamentos financeiros que impedem que os clubes façam loucuras, por um lado, e por outro também determinam alguma responsabilidade esportiva ou financeira por não cumprir os acordos. O que você pensa sobre os investidores no futebol? E tem que separar a figura de quem é realmente investidor, ou seja, empresas focadas em serem parceiras dos clubes de futebol e atuarem juntamente com esses para compra e venda de atletas, em parceria, e investidores se tornaram agentes, que na prática compete com os clubes para tirar os atletas, ficar com a maior participação deles e ganhar. Ou seja, então, esse da esquerda, que é o investidor parceiro, eu acho que ele é importante para muitos clubes, quando ele atua em parceria, em colaboração com o clube em contratações, ou seja, investir no risco da contratação e depois, lógico, se o atleta der certo e puder ser vendido, também ter o seu retorno financeiro. Agora, esse investidor que virou agente de futebol, que na realidade ele está buscando de todas as maneiras tirar o atleta do clube livre para que ele possa, então, transferir o atleta para o exterior e ganhar uma comissão alta, esse é pernicioso. Então, aqui nós temos que regulamentar melhor essa situação. E hoje a própria FIFA já está analisando o assunto, ou seja, essa questão de investidores em direitos econômicos está hoje na mesa da FIFA. É muito provável que até dezembro saia um regulamento específico sobre a matéria. Só não está claro se a FIFA vai proibir totalmente qualquer tipo de relacionamento entre investidores e clubes nessa órbita de direitos econômicos, ou se então vai regulamentar restringindo e criando umas amarras no sentido de, vamos lá, estabelecer as condições, premissas e responsabilidades a partir daí. Os clubes têm departamento jurídico, todos eles têm o seu departamento jurídico, mas nem todos têm departamento jurídico especializado na área. O que você pensa sobre isso? Eu faço uma comparação muito ao psicólogo no esporte. Né? Num determinado momento, todo mundo era psicólogo. Num determinado momento, eles perceberam que era preciso ter um psicólogo, né? Alguém da área efetivamente. Na sua área, como é? Você é requisitado, por exemplo, quando toca a sirene, o sinal de alerta, ou há uma assessoria constante a um clube ou aos clubes? Houve uma evolução muito grande dos departamentos jurídicos nos últimos anos. Eu acho que uma das áreas dentro dos clubes de futebol que mais evoluiu é a área jurídica, especialmente pela quantidade de cacetada que os clubes tomaram financeira por acordos mal feitos, por não pagar salários e por aí vai. Então, evoluiu-se muito. É lógico que nem todos os clubes têm condição de ter um jurídico formado, especializado. Os 12 clubes grandes, os 12 clubes grandes têm. Eles estão muito bem equipados. Os demais, ainda alguns têm paralelamente, têm advogados especializados e coisa que o valha, estão tentando evoluir bastante. Advogados externos como eu são chamados para várias situações, né?
ou trabalhar diretamente com o clube em operações, digamos, já consolidadas, ou mesmo quando toca a sirene, quando está pegando fogo. Então, assim, é uma mescla de coisas que depende muito também da formatação que o próprio departamento jurídico do clube interno tem hoje, porque hoje clubes grandes têm condição de lidar com várias coisas internamente, tendo bons advogados, ótimos advogados internamente. Agora, clubes menores, como, por exemplo, clubes de série aqui, e eu falo, por exemplo, clubes de série B do Brasileirão, nem todos têm condição de ter um departamento assim, ou seja, tem algum advogado interno que distribui vamos lá, as causas ou os assuntos para advogados externos, já que é muito difícil para um clube menor hoje ter um departamento especializado interno. Ainda nós falamos da ineficiência da Conmebol, parece que é uma unanimidade disso, né? E sobre a CBF, a gestão da CBF, você como advogado da área e olhando no seu mundo, evidentemente, o que é que você pensa? Nós tivemos no país uma oportunidade no passado que já passou, que era de formar uma liga, né? Eu acho que uma liga ela teria sido muito benéfica ao futebol brasileiro. E isso é só olhar o que aconteceu, de novo, não precisamos inventar, é copiar, né? Todos os grandes países do futebol mundial que têm uma liga, tiveram uma liga, viram a sua competição ser melhor organizada, viram os direitos ligados a ela serem também melhor negociados e viram também a receita dos clubes aumentar exponencialmente. Então, não é inventar a roda, é simplesmente ver o que passou, o que aconteceu no passado. Parece que uma liga no Brasil, pelo menos no médio prazo, não se vislumbra. A ideia não prospera. Não prospera. Realmente é bastante difícil prosperar. Eu adoraria ver isso na prática, porque eu acho que seria bastante benéfico, porém, não é o que nós temos. Então, a partir dessas situações de organização de competição, eu sempre fui daqueles que entendeu que isso deveria estar a cargo dos clubes, e não das próprias federações, de novo, seguindo uma metodologia que deu certo fora do país. Porque eu entendo que não devemos copiar tudo que vem de fora. Mas as coisas boas, que deram certo lá fora, têm que ser aplicadas aqui. E liga, acho que foi uma das situações. Então, partindo dessa premissa, se espera que a CBF possa também trazer internamente algumas dessas regras que nós conversamos agora. Que algumas federações europeias, como espanhola, portuguesa, inglesa, aplicam nessa questão digamos, de inadimplência dos clubes. Ou seja, clube que não cumpre com as suas obrigações pode ser rebaixado. E em Portugal já houve vários casos, na Espanha houve vários casos. De clubes que não pagaram salários foram rebaixados pela própria federação para a divisão inferior. Como é que eles se ajustam? Enxugamento de despesas, teto salarial, é isso? Teto salarial é um dos assuntos, um assunto que foi muito discutido na Europa e na UEFA há muito tempo atrás, ou seja, a UEFA tinha essa preocupação de regulação financeira. Então, como é que eu regulo o clube? Eu estipulo um teto salarial, eu estipulo uma regra que ele não pode gastar mais do que deve. Eles decidiram pela segunda regra, ou seja, que um clube não pode gastar mais do que recebe. Assim, receitas têm que ser superior a despesas. Uma equação básica para qualquer empresa. Agora, na semana passada, há poucos dias atrás, na Série B da Itália, houve uma inovação importantíssima. Série B da Itália, exatamente. Que foi a estipulação de um teto salarial para os clubes, ou seja, se eu não estou equivocado, aqui pode me falhar um pouco a memória, nenhum jogador poderá receber mais que 250 mil euros por ano. Então, estamos falando de mais ou menos 20 mil euros por mês, aproximadamente 52, 53 mil reais por mês. É um teto. Isso é inovador. Teto salarial é uma coisa que existe muito nas ligas americanas, como na MLS. Os Estados Unidos têm esse tipo de teto salarial. Na Europa, isso não se aplicava. Então, eu estou bastante curioso para ver como será o desenvolvimento dessa ideia de teto salarial, se vai dar certo, se não vai dar certo, porque é uma ideia, de novo, inovadora e que, de repente, pode vir aí servir para que você consiga estancar um pouco esses gastos desmedidos. Isso um dia poderá chegar à primeira divisão? Não sei. Aí o buraco é mais embaixo, né? Porque você tem aí 3 clubes fortíssimos, com um poder financeiro gigante, né? Milan, Inter e Juventus, que certamente não estarão muito felizes com essa regra. Então, essa não é uma regra fácil de se implementar no futebol de alto nível. Em Série B, faz sentido, até porque a Itália está financeiramente... o país, né? As empresas italianas, exatamente. Então, faz todo sentido nesse momento que a Série B, que não é uma série financeiramente forte, tem um teto salarial. Agora, a Série A, difícil. Eduardo, foi ótimo conversar com você. Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer e sempre à disposição.
Obrigado mais uma vez. Foi ótimo conversar com você. Valeram os esclarecimentos. Com Eduardo Carleso, advogado especializado na área esportiva, modalidade futebol, até um pouquinho de entretenimento. O Eduardo tem experiência também nessa área. Fizemos um pouco mais da edição de agora do nosso Esporte Show para você. Até a próxima.